Há alguns dias eu tenho meditado num texto, vários textos, mas esse é um especial que eu tenho meditado. E eu tenho percebido que o perigo que existe nós vivermos uma vida cristã, uma vida de fé consumista, aonde a nossa busca está centrada sempre nas nossas ausências. É a ausência de felicidade no casamento que leva então alguém a buscar, né, em Cristo. É a ausência financeira, então, que a pessoa vai para Cristo. É a ausência de saúde, né? Então, são várias ausências, carências, chame como você quiser. Então, são essas ausências e carências que fazem com que as pessoas então vá a Cristo. Mas isso não significa nem que ela converteu, porque a gente sabe disso, as Escrituras mostram nos Evangelhos que nem todos converteram naquele tempo de Jesus, e uma grande maioria comeu do pão que ele deu, recebeu dos milagres que ele proveu e tantas coisas mais. Dos leprosos, 9 nem voltaram para agradecer. É ou não é verdade? Um voltou e foi salvo. Um recebeu a palavra de salvação na vida dele. Então isso preocupa, porque nós somos o povo de um Deus que é luz, que é um Deus que tem uma visão. Irmãos, eu nem consigo, irmãos, eu já tentei fazer um exercício mental, racional, para me tentar entender a Deus no tempo. Irmãos, Deus está lá atrás, na eternidade passada, Deus está aqui agora e Deus está na eternidade futura. Como isso? Eu não sei. Eu sei dizer, mas não sei pensar. Porque ou eu estou aqui agora, ou eu estou lá no meu passado sofrendo, né? É comum as pessoas ficarem vivendo no passado sofrendo. Ou eu estou no futuro vivendo um sonho, uma fantasia, uma utopia às vezes, é ou não é verdade? Mas eu não consigo conciliar uma ideia atemporal, onde passado, presente e futuro é a mesma coisa. É dificílimo isso. Tendo esse Deus, nós precisamos ampliar a nossa forma de ver. Hoje eu quero falar sobre isso. Você precisa ver além. Veja além. Você pode falar para quem está do seu lado, veja além. E óbvio, eu quero pegar a figura de Abraão. Não sei se deu para perceber, mas tudo indica que é Abraão. Eu gostaria então, se você está com a sua Bíblia aí, por favor, abra comigo Gênesis capítulo 15. Vou procurar devagarzinho para dar tempo para você abrir a sua também. Ok? Gênesis capítulo 15 é uma porção maravilhosa das Escrituras. Eu te aconselho a trazer isso. Irmãos, nós temos trabalhado isso, que você volte a usar a sua Bíblia de papel e tinta, não só na sua casa, mas aqui. Você está acostumado, agora ficou melhor ainda com esse telão. Mas é tão crucial, é tão importante você compreender que esse é um bom testemunho que nós damos. Isso aqui não pode ser um livro obsoleto na nossa casa, mas tem que ser um livro extremamente útil a nós. Diz assim as Escrituras. Algum tempo depois, eu estou lendo a NVT, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abraão. Aqui é Abrão ainda, não é Abraão ainda, não mudou o nome. Pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as suas bênçãos, se eu nem mesmo tenho filho? Uma vez que não me deste filho, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Irmão, ser servo no Antigo Testamento não era coisa ruim não, hein? O cara podia ser herdeiro. O servo mais velho recebia tudo. Que coisa, hein? Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá o seu próprio filho, e ele será o seu herdeiro. Aqui nós estamos falando de paternidade, não é verdade? E herança. Em seguida, Deus agora quer abrir os olhos de Abraão. Irmãos, a minha oração essa semana foi só abre os seus olhos. Se você entender só o que eu vou falar aqui, mas particularmente para você, não para Abraão, você vai entrar num novo tempo na sua vida.
Em seguida, levou Abraão para fora. Ele estava na tenda. E a tenda é um lugar muito confortável, irmãos. A tenda de Abraão aqui, que é um cara riquíssimo, era luxuosa, tá? Tome cuidado. Em seguida levou Abraão para fora e lhe disse: olha para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: eu sou o Senhor, que lhe tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar essa terra como posse. Só até aqui, só até aqui. Presta atenção. É muito importante você entender todo o contexto. Deus está falando aqui para Abraão sobre o medo. Que Abraão não precisava ter medo. Se Abraão não precisava ter medo, é claro que o medo estava sendo uma experiência de Abraão, irmãos. Claro. Por que Deus vai falar não temas? É porque está temendo, porque está com medo. Deus então aqui está encorajando, como Josué, ele encorajou Josué. Agora, quais são os mecanismos de confiança que Deus usa aqui, irmãos? Primeiro, o próprio Deus. Ele disse o quê? Abraão, eu sou o seu escudo. Irmãos, sabe qual é o problema de muitos que não experimentam Deus como escudo? É porque eles querem ser o seu próprio escudo. Quando você quer ser o seu próprio escudo, você vai ter que perder a proteção de Deus, porque Deus não trabalha nessa parceria. Ou ele é o seu escudo, ou ele não é o seu escudo. Isso é muito importante você entender. Mas Deus dá outra garantia para ele, entendeu? Deus encoraja ele com o quê? Com a esperança na promessa. Ô Abraão, é o seguinte: não vai ser esse servo aí seu que vai ser o seu herdeiro, não. Você vai ter o seu próprio filho, eu te prometo. Então Deus está falando dessa prosperidade de Abraão, da posteridade de Abraão, dessa descendência de Abraão, que vai ser numerosa como as estrelas do céu, irmãos. São incontáveis. Mas também Deus está falando que essa descendência, por herança, vai receber o quê? Uma terra. Há uma terra de possessão. Diga possessão. Essa terra chama Canaã. E essa terra então, em tipologia bíblica, representa o quê? Promessa. Você tem promessa na sua vida? Então você tem uma Canaã na sua vida também. Então Deus termina aqui. Eu não vou ler todo o texto, poderia até continuar, mas não vou. Acredite em mim, depois você vai ler em casa, espero que faça isso. Conclui fazendo uma aliança com Abraão. Ele faz uma aliança. E a beleza desse texto todo aqui, irmãos, e continua o texto aqui, é que está desenrolando um bate-papo. Está rolando um diálogo entre Deus e quem? Irmãos, você dialoga com Deus? Você bate papo com Deus? Ou você é daqueles que só pede, só joga para cima, acorda, fala e vaza? Irmãos, esses modelos bíblicos, irmãos, presta atenção. Deus estava lá no altíssimo terceiro céu, todo poderosíssimo. Abraão está aqui em meio à lama do pecado, da idolatria que ele vivia em Ur dos Caldeus. Deus agora vem para conversar com esse cara. Agora na nova aliança, Jesus diz o seguinte: o Espírito vai estar sobre vocês, mas vai estar onde? Em vocês. Agora esse Deus Todo-Poderoso está onde? Dentro de você. E você vem falar para mim que você não consegue relacionar com Deus? Fala isso para Abraão. Há um papo acontecendo aqui, há uma conversa maravilhosa acontecendo aqui. Quando eu olho para essas coisas que estão aqui, e que às vezes a gente passa tão apressadamente pelas Escrituras, porque a gente só quer fazer o ano bíblico assim, sabe aquela coisa? Jogar informação, está valendo, pode jogar informação, vai lendo. Uma hora você para, você começa a ver outras coisas. É bom ler o ano bíblico. Mas está aqui. E então eu começo a apontar um caminho que eu quero levar você também junto comigo, para a gente hoje poder ver além. Ver além de você. Ver além da sua escassez. Ver além daquilo que te falta. Para você saber que a sua promessa
é muito mais do que você possa imaginar. Abraão queria um filho e um herdeiro. Queria ou não queria? Deus queria o quê? O que Deus queria? Sabe? Isaac, meu amor, muito pouco. Cuidado com as minhas perguntas, bem, pensa um pouquinho mais. Já te falei isso. Você fala, Cláudio, é tão difícil, vai ser difícil porque você é rápida, se você parar e pensar. O que Deus queria, irmãos? Uma família, uma nação. Uma nação. Sabe o que Deus queria? Sabe o que Deus queria? O Cláudio, a Sueli. Porque lá em Abraão, quem que ele viu? Nós, quem? Os da família da fé. Mas Abraão estava preso só no quê? Me dá minha bênção. Quantos hoje aqui me ouvindo não estão atrás só de me dar a minha bênção? Só querem isso e ir embora feliz para casa. Então nós precisamos perceber de uma forma clara. Abraão era alguém obediente, irmãos? Meu Deus do céu. O cara largou tudo para trás. Lembra que eu botei o desenho saindo? Teve um irmão que perguntou, pastor, nunca imaginei que tanto... Irmão, muita gente saiu. Ele era um homem de fé demais. Mas ele conseguia ver com clareza os planos de Deus para a vida dele? Não. Não conseguia. Porque ele estava batendo ainda no quê? Não tenho filho. Presta atenção. Eu acredito. Você pode me questionar. Que Abraão estava preso apenas à ideia de ter um filho e a ideia de ter uma terra para estabelecer. Porque Deus tirou, ele não tinha uma terra lá em Ur dos Caldeus? Deus falou que vai dar uma terra, certo? Mas vai dar um filho também. É possível que ele só estava preso. Não, eu vou ter uma terra, vou ter meu filho, e agora vou então estabelecer agora a minha nova vida aqui. Pronto. Meu filho vai casar, vai ter filhos e assim vai, e pronto, e só isso. É ou não é verdade, irmãos? É totalmente legítimo crer, porque o texto dá base para isso. Isso fala para mim e para você, isso comunica para mim e para você uma visão terrena e limitada das promessas de Deus para a minha vida e sua vida. Diga, terrena e limitada. Será que esse não é o ponto cego de muitos irmãos? Será que esse não é o ponto em que os irmãos estão vivendo centrado demais em si mesmo com relação às promessas de Deus? Porque você quer ver cumprida a promessa de Deus na sua vida, porque você não quer ter escassez. Eu lembro que um dia quando... Eu sei que não é... É difícil não usar minha pessoa, o meu testemunho. E eu sei que também não é bom também demais não. É melhor usar o da Bíblia. Mas eu preciso usar o meu, não tem jeito. Eu lembro que quando eu me converti, debaixo de muito sangue, de dor, né, meu bem? Coração arrebentado. E eu lembro que foi, sei lá, uns 2, 3 meses, Deus falou comigo. Eu tive uma experiência, Deus falou comigo, seu casamento vai ser um testemunho. Eu falei para ela riu. Se olhasse naquela hora, como? Agora, posso te confessar que hoje, nem eu sabia o que Deus queria com um casamento modelo. Eu achava que o modelo para meus filhos, para minha família. Eu nem entendia que eu ia ser pastor. Eu nem entendia aonde ia chegar o meu testemunho, meu e da Sueli, e do que Deus tem feito na nossa vida. Eu também era cego lá daquilo que era um plano muito maior. Mas eu acho que tem muita gente aqui cego também, porque Deus tem um plano muito maior atrás daquilo que Ele falou que vai te dar e vai fazer na sua vida. Está me entendendo, irmãos? Que o Senhor abra os meus olhos, os seus olhos hoje, para a gente poder ver além das nossas expectativas terrenas e limitadas, além das nossas conquistas pessoais aqui nessa vida. Então quem não conhece os planos de Deus, irmãos, certamente vai gastar a promessa de Deus, que Deus deu para ele, de forma errada. Vai viver de forma errada, porque não entendeu. Vai estar focado só nele, na felicidade dele, na alegria dele. A gente precisa de mais ir além, querido, do que as nossas próprias vidas. Porque tem algo muito maior na promessa cumprida em nós. Eu queria então destacar pelo menos 4 grandes lições desse texto. 4 lições maravilhosas. A primeira, coloca para mim, Cleitinho, por favor. A primeira lição,
Tem que comprar um negocinho novo daquele, o meu não está funcionando. Por favor. A primeira lição é: veja Deus como Ele é. Você precisa ver, irmãos. O que Abraão precisou ter? Qual foi a visão que esse homem precisou ter? Que Deus é protetor e que Deus é provedor. Ele precisava conhecer isso. Nós precisamos conhecer a Deus. Então, quando você conhece melhor a Deus, você pensa melhor de Deus. Você pensa mais profundamente na pessoa de Deus. Você começa a entender as intenções que Deus tem. Eu gosto, irmãos, tem alguns versículos que eu gosto demais na Bíblia, que me faz pensar, que me faz parar no tempo e tentar escutar o que está dizendo. Jeremias 29, verso 11, por favor, coloque para mim. Olha o que diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Só até aqui. Vou te explicar o contexto todo desse versículo. Pastor, o que te impressiona? Eu é que sei. Quem que é esse eu que sei? Deus. Ou seja, o Cláudio sabe. O Cláudio sabe. O que o Cláudio precisa parar e pensar nesse versículo? O que o senhor sabe que eu não sei? O senhor não quer contar para mim, não? Vamos bater um papo aqui nós dois? Eu estou precisando demais saber o que o senhor sabe. Porque os seus pensamentos são o quê? Não é de mal. Seus pensamentos é de paz. Eu não estou tendo paz, e eu não estou vendo o bem manifestado da minha vida. O que o senhor sabe que eu não estou sabendo? Irmãos, o povo estava preso. O povo estava todo... Isso aqui é uma carta. Esse capítulo aqui de Jeremias é uma carta que ele escreveu para o pessoal que estava na Babilônia, escravizado lá. Escravizado não estava sendo escravo não. Eram cativos, foram levados cativos para a Babilônia. E ele manda essa carta. E a palavra de Deus é o seguinte: olha, vocês vão constrói casas, planta pomares, casa suas filhas, casa seus filhos. Não diminua, mas cresça. Aonde? Na Babilônia. Porque eu vou trazer vocês de volta. Porque eu que sei. Agora pensa quem está lá na Babilônia, que saiu da sua terra natal, que não consegue prestar culto mais para Deus, que não consegue fazer as coisas conforme o seu ensino foi dado a ele. Agora ele está numa terra estranha. E Deus fala: ore para que tenha paz na Babilônia, porque aí vocês vão ter paz também. Ore pelos governantes dessa nação, mesmo que você não goste, para que você tenha paz. Esse texto ensina. Eu te peço, medita nesse texto hoje. Agora pensa na perspectiva de quem está lá, recebendo essa carta de Jeremias. E Deus dizendo: eu que sei. Eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Qual que era a consciência desse povo? Nós pecamos contra Deus, nós erramos contra Deus, nós somos culpados, nós somos isso, nós somos aquilo outro. Mas na hora que ler isso aqui, eu que sei. Meu Deus, tem algo que nós não sabemos. Isso aqui, em vez de mal, está sendo bem para nós. E Deus está nos dando uma ordem aqui, que vai ser bênção lá no futuro. Sabe qual é o maior problema de um crente que não conhece a Deus? É que quando passa uma situação difícil na vida, ele acha que Deus é inimigo dele. O problema é que você não sabe quem é Deus. Ele é que sabe que pensamento tem a seu respeito. E nem o mal, que você vê como mal, é mal. No final da história, vai ser bênção na sua vida. Eu preciso buscar entender quem é Deus e o que Ele tem para a minha vida. Quando o povo voltou do cativeiro babilônico, foi um avivamento. Algo extraordinário aconteceu. Foi um tempo muito bonito. Então, a minha visão, os meus pensamentos, os meus desejos, sempre vão estar aquém daquilo que Deus planejou para mim. Eu preciso urgentemente conhecer quais são os pensamentos que Ele tem ao meu respeito. Porque ao conhecer os seus pensamentos ao meu respeito, eu vou poder responder a Ele apropriadamente. Eu vou poder responder ao propósito dele na minha vida apropriadamente. É fato. As circunstâncias da vida tem horas que são difíceis, e elas vão trazer medo.
Medo do nosso coração. Quem nunca teve medo do coração, irmãos? Isso é fato. É por isso que Deus disse: Abraão, não temas. Você vai ter que vencer o medo também, querido. Você vai ter que vencer. Agora, por que Abraão estaria com medo, irmãos? Não é uma pergunta importante? É ou não é? Por isso que você não pode pegar esse pedaço da Bíblia aqui e descartar o que aconteceu para trás. Capítulo 12, ele recebe o quê? A promessa de Deus. Deus aparece para ele e promete para ele. Não é isso que acontece lá? Está lá, o chamado dele. Depois ele separa de Ló no capítulo 13. No capítulo 14, Ló foi sequestrado. E Abraão então levanta uma turba de 318 guerreiros, vai lá e saqueia, mata Kedorlaomer, que era um exército de 5 reis. E agora é o seguinte: ele vence esse exército com 318. O que você acha? Os reis do Eufrates, da além do Eufrates, será que não viram em represária? Peraí, esse cara é rico, alvo predileto dos reis daquela época, riqueza, acumular riqueza. Quanto mais ouro se tem, mais gado se tem, melhor é. Se não bastasse, Deus promete uma terra para Abraão que era deles, não era de Abraão. Tinha dono daquela terra. E ele era só um forasteiro andando no meio do povo. Como é que esse cara não tem medo, irmãos? Essa é a razão de ter medo. Abraão sabia que não adiantava chegar lá e reivindicar: olha, Deus falou comigo que essa terra aqui é minha. Vai funcionar? Não vai. Ele precisava conquistar essa terra ao seu tempo, trabalhar isso ao seu tempo. Significa que as promessas da sua vida às vezes precisam ser trabalhadas, porque nem sempre você está pronto para recebê-las. Porque Deus nunca faz tudo pronto para você. Fez uma vez, aonde? No Éden, botou o homem, deu bom, deu ruim. Deus não podia ter feito um barco para Noé, mas depois do erro do Éden, Deus manda todo mundo fazer agora. O Noé, agora você faz. O Abraão, agora você sai para construir minha nação. O Davi, agora é assim. Entendeu? Mas nós queremos que ele faça tudo. Ele promete, agora ele vai... Irmãos, é claro, presta atenção. Eu não estou dizendo o seu esforço não, tá? Cuidado com o que eu estou dizendo aqui. Acho que já me conhece o suficiente para entender que eu não estou falando que Deus quer que você faça tudo sozinho. O mais importante ele fez, mas você vai ter que trabalhar a promessa na sua vida. Você é a pessoa certa para receber o que Deus tem para colocar nas suas mãos. Eu estava conversando com os pastores essa semana passada, que hoje é o primeiro dia da semana. Vou ser bem breve aqui nisso. Se Deus tivesse cumprido uma promessa da minha vida lá atrás, tinha dado ruim. Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Balança a cabeça mais forte, eles nem estão vendo. Tinha dado ruim. Infantilidade, ministerial, tanta coisa. Sonho de criança. Entende o que eu estou dizendo? Você é a pessoa certa para receber a promessa que Deus tem para a sua vida? Ou você ainda está incompleto naquilo que diz respeito a administrar o que Deus tem para colocar na sua mão? Há crentes que têm a palavra de Deus de promessa na vida dele, mas nunca sai da sua posição segura do medo. Eu estava meditando sobre isso. Pastora, psicóloga Mariana, eu estava pensando nisso. O medo pode ser, é uma experiência horrorosa, mas pode ser um lugar seguro, que ninguém sai, que ninguém se move. Por quê? Porque o medo dele colocou ele ali, cercou ele ali, acostumou com aquela vidinha ali. Eu lembro de alguns irmãos que me procuram e falam que estavam com medo, porque tinha que tomar uma decisão, mudar de emprego, era algo muito melhor e tal, mas estavam com medo, porque o medo produz esse conforto, um ambiente seguro. Você consegue entender que o medo produz um ambiente seguro? O medo é uma plataforma segura, que você fica ali, você nunca vai botar o pé. Irmãos, Pedro saiu do lugar do medo. Irmão, todo mundo no meio da tempestade, dentro de um barco, chacoalejando, fica com medo. Mas qual que é melhor, ficar dentro do barco ou fora do barco? Então o medo naquele ambiente do barco é um lugar seguro. Pedro resolve sair. Não quero ficar nesse lugar, eu quero vencer meu medo. Irmão, você precisa saber vencer o seu medo. Entende?
São pessoas que vivem esperando o agir de Deus, só que não entenderam ainda que Deus está esperando ele agir. Então o medo pode ser uma plataforma, um ambiente, um lugar seguro de se habitar, porque você nunca é exposto. Por que tem gente que não tem coragem de liderar? Porque a liderança te expõe. Eu achava que era uma bela viola. É nada. Achei que tinha mais riqueza, mas não tem nada. Pois é, mas essa exposição é saudável, porque aí não é só as pessoas que vão ver quem você é, você mesmo vai se enxergar. Você vai falar, eu vou decidir, eu vou crescer, eu vou avançar. É só assim que você avança. Então, essas pessoas não sabem que Deus está esperando elas tomarem uma posição de irem para o lugar que Deus deseja que elas possam ir e conquistar aquilo que Deus deseja que elas conquistem. Querido, presta atenção, diga comigo: Deus é e sempre será comigo. Acabou. Agora, vamos avançar nesse entendimento do medo, porque o medo aqui é um negócio muito sério. O medo te impossibilita de ver. Qual que é o problema do medo, querido? O medo, a primeira problemática do medo é o seguinte: ele te restringe a obedecer a Deus. Ele te restringe. Você não tem coragem de obedecer. Você fica com luta para obedecer. Então muitos conhecem e ouvem mais os seus... Presta atenção no que eu estou dizendo. Há pessoas aqui que conhecem os seus medos, ouvem os seus medos, mais do que conhece a Deus e ouve a Deus. Porque elas só falam dos seus medos, só conhecem os seus medos. Mas cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? Presta atenção no que eu vou te dizer. Medo é muito mais do que um sentimento. O apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz que Deus não te deu um espírito de covardia, Deus não te deu um espírito de medo, mas te deu um espírito de quê? De ousadia, intrepidez. Então é muito mais do que um sentimento, é um espírito, irmãos. É um espírito que que te anula, te bloqueia. A ordem mais recorrente nas escrituras é: não temas. Não temas. Então, você precisa entender como é que você vence o seu medo. Você só vence o seu medo quando você reconhece que Deus é Deus, que Ele é o seu protetor e que Ele é o seu escudo. Quando você reconhece que Deus é o seu protetor, Deus é o seu escudo. Irmão, se Deus não pode te proteger nessa terra, quem pode? Se Deus não pode prover na sua vida, quem pode prover na sua vida? Marido? Querido, maridos quebram, perdem tudo. Se a sua segurança é o seu marido, estou dizendo, você está em maus lençóis. E ele também. Nós vencemos o medo quando reconhecemos que as recompensas de Deus são melhores que as recompensas e os tesouros desse mundo. O que tem de crente querendo recompensa desse mundo, dessa vida, e não tem reconhecido. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E você precisa, para agradar a Deus, duas coisas: reconhecer que Ele existe e que Ele te recompensa, que Ele é um galardoador, recompensador. Se você está colocando a sua fé nas recompensas dessa vida, eu estou te dizendo, você está no pior ambiente que existe de medo. Você está sendo escravizado com isso. Então, querido, Deus trata dos temores, dos medos de Abraão, prometendo para ele essas duas coisas: proteção e provisão. Ele vai tratar comigo, com você assim também. Porque o medo te impede, sabe, de ver além, de conhecer além. Quem é o seu Deus, querido? Quem é o seu Deus? Sabe, tem crente que vive: será, pastor, será? Será que Deus tem isso para mim? Será? Irmão, claro que tem. O problema é que o medo te sufoca. E você não consegue perceber o impacto das promessas de Deus na sua vida. De dizer: Senhor, o Senhor prometeu, eu vou me qualificar, eu vou me preparar, eu vou estar pronto, eu vou ver a Tua glória na minha vida, eu não abro mão da Tua glória na minha vida. Querido, sai, sabe, eu sinto isso no meu espírito aqui nessa manhã. Tem gente que está paralisado no seu porto seguro do medo. Qual que é o porto seguro do medo? Tá bom assim, tá bom assim.
Que não é mais uma questão de estar bom, é uma questão de estou na vontade de Deus, estou cumprindo a vontade de Deus. Você quer ser um Jonas nessa geração? Porque enquanto o problema é só entre Deus e Jonas, tudo bem. O problema é que Jonas começa a atrapalhar os outros. Quase que o barco afunda. Quase que leva um punhado de gente junto com ele. O melhor de Deus sempre vai ser o lugar mais seguro da sua vida. Por mais arriscado que seja. Por mais perigoso que possa parecer. Nunca pense que o lugar que você conquistou por você mesmo, com os seus braços, nunca pense que esse lugar é o lugar seguro. Não é. Esse é o lugar mais instável. Pode te dar uma conta boa, pode te dar um punhado de coisa boa, um plano de saúde bom lá do Einstein, pode te dar um punhado de coisa, um carro maravilhoso, com 300 airbags dentro, que se alguém bater, você não acontece nada. Eu estou te dizendo, se é só a força do seu braço, é o lugar mais perigoso que você conquistou. Posso ouvir o seu amém? Segunda lição que esse texto nos ensina. Meus ajudadores, até eu comprar meu... Veja com os olhos da fé. Irmãos, eu acho que eu estou aqui assim, ó. Nessa multidão eu estou aqui assim. Abraão viu Cláudio? Hã? Abraão viu Cláudio? Viu quem? Viu não, falou certinho, viu não. Isso é expertise, hein? Isso é esperteza. Para não errar, viu? Se eu falei isso mesmo, tá, para aí. Viu? Aí eu falei que viu não, aí não, viu não. Isso é expertise, isso é minha mulher. Oi. Abraão naquele dia não teve olhos para me ver. Não teve olhos para te ver. Ele só tinha olhos para o quê? A ausência dele. De quê? Um filho. Um herdeiro. Será que você não está com o mesmo problema? Ele não conseguiu ver além de Isaac. Mas quando você tem os olhos da fé, você vê muito mais do que você. Você sabe que em resposta às declarações do Senhor, Abraão faz uma pergunta inquietante. Eu já cansei, irmãos, vou te ensinar uma oração hoje. Eu já cansei de orar isso. Então Deus faz declarações poderosas. Abraão vai e faz uma pergunta inquietante. Olha o que ele diz: de que me adiantam todas as tuas bênçãos? Ele já tinha recebido muitas bênçãos? Se eu nem mesmo tenho um filho. Um dia eu falei para o Senhor isso: Senhor, o que adianta o Senhor falar isso, fazer aquilo, se eu não tenho aquilo que o Senhor falou que eu ia ter? Tem algo que não está completo na minha vida ainda com Deus. E eu tenho coragem de falar para Ele isso. Eu tenho a ousadia de falar igual a Abraão. O que adianta? Então, meu casamento, o Senhor já falou tanta coisa, minha família, tudo maravilhoso, está tudo certo. Igreja, tudo, que coisa maravilhosa. O que adianta? Se Não aconteceu. Você tem coragem de fazer essa oração para Deus? Agora, uma pergunta importante: o fato de Abraão ainda não ter um descendente anulava a promessa de Deus? O fato de eu ainda não ter cumprido uma promessa de Deus na minha vida anula essa promessa? Com você, anula? Não. Por quê? Porque o tempo, diga comigo, tempo e dificuldades. A cada dia que não cumpre a promessa, o tempo e as dificuldades vão se apresentando diante da gente. Eu não ia. Então pensa, pastor Marcos, Abraão então recebe a promessa. Lá atrás, 75 anos de idade. Acho que as coisas ainda funcionavam, né, pastor Marcos? Ele estava tranquilo. Mas cada dia que passava, cada ano que passava, ficava mais difícil. Até que chegou um dia que não tinha mais jeito. Esse é o meu problema e o seu problema. Que talvez Deus precisa me levar e te levar para um dia onde não tem mais chance. Ou é Deus, ou é Deus. Então, qual é a melhor receita?
Desiste de querer fazer. Esse dia eu estava conversando com o Senhor, bate-papo, pai, filho, eu e Jesus. Eu falei para ele: não vou fazer isso mais. Não quero ajudar o Senhor mais. Ele falou: boa essa palavra, Cláudio. Não me ajude mais. Eu falei: isso. Não vou te contar o que é não, tá? Mas pensa que você está querendo ajudar Deus. E Deus está dizendo: eu não preciso da sua ajuda. Eu não preciso da sua ajuda. Pare e pensa comigo, irmãos. Cada dia que passava, mais difícil ficava a promessa em Abraão e Sara, sim ou não? O dia que Sara engravidou, foi de menor ou de maior glória esse dia? Por quê? Porque agora era algo impossível. Às vezes o que Deus está esperando é manifestar uma glória muito maior na sua vida. E você só não tem paciência. Então, cuidado com a demora. Eu sei o que eu estou te falando. Porque ela pode te destruir. A demora tem o poder de destruir. A demora em promessas tem o poder de destruir. Atente-se, querido. Atente-se para o alvo da demora. Por que está demorando então? Porque Deus quer manifestar a glória de Deus. Porque Ele quer manifestar uma glória indizível, incomparável. Então essa é uma analogia que a gente faz, os estudiosos gostam de fazer, já li em livro. Pensa só a Sara, né? 99 anos de idade, com um bebezinho no colo na maternidade. As outras moças jovens lá de 25, 30 anos, 35, lá com seus bebezinhos. Olha para ela e fala assim: nossa, é lindo o seu netinho. E ela sem graça: não é neto não, é filho. Como assim? Nem eu sei explicar. O dia que você não souber explicar a sua bênção, é porque de fato essa é a bênção de Deus na sua vida. Porque o dia que você consegue explicar, porque é fruto das suas mãos. Porque não glorifica, o fruto das suas mãos não glorifica a Deus. Ou você converte tudo que Deus tem colocado nas suas mãos para a glória dele, ou então, querido, você está retardando o processo da sua vida. Então esse é o problema, irmãos. Nós buscamos soluções humanas para aquilo que é ação divina. E aí nós atrasamos os processos de Deus na nossa vida. O que nos falta? O que falta para mim? Ver com os olhos da fé. Ver além das circunstâncias que estão instauradas ao meu redor. Nós precisamos descansar nessa visão. Abraão tinha que descansar no dia que ele recebeu, porque Deus foi completo com ele. Você vai abençoar todas as famílias da terra. Ele tinha uma dimensão muito maior dentro da palavra que estava sobre a vida dele. Ele só não teve olhos para ver essa grandeza. Então, esses homens, Abraão e Sara, estavam procurando solução para o seu problema na redondeza. Vamos ajudar Deus, pensou Sara. Vamos. Abraãozinho não pensou nem duas vezes. Abraão, você viu Agar, a egípcia que a gente trouxe, porque a gente foi expulso do Egito, né? Você lembra? Você fez eu mentir, o faraó me pegou, mas depois Deus interviu, você lembra, né? Aí nós trouxemos essa egípcia zona aqui, né? Vamos pegar ela. Vamos resolver com ela nosso problema de filho. Você já observou quantas vezes você quer resolver seus problemas com as soluções que estão na sua redondeza? Sem nem orar? Não, estou passando um aperto aqui. Aí você fala: não, deixa eu ver aqui, deixa eu entrar no aplicativo, no app aqui do banco. Liberou um crédito aqui, vou pegar esse dinheiro, isso aqui é Deus. Se for Deus, não me pede oração não, tá? Depois. Se não foi Deus, vem para arrepender do pecado. Aí eu topo. Eu topo orar com você, se você topar arrepender do pecado, da independência. Foi o problema deles, irmãos. Quantas vezes você buscou soluções na sua redondeza? Querido, de onde deveria vir a solução? Do alto, lá de cima. De quem? De quem prometeu. A minha conversa não é com ninguém, é com quem me prometeu.
Quem tem uma promessa de Deus aqui na sua vida, por favor, levanta a mão. O seu problema é com quem prometeu. Para de buscar soluções na sua redondeza, só vai piorar. Treine os seus olhos, querido, a buscar uma visão do alto. Treine os seus olhos, faça o que esse homem não fez naquela época lá. Poupou muito tempo dele, 13 anos, porque gerou Ismael. Deus ficou em silêncio completo. Deus não deu, irmãos, se tem uma pessoa no Antigo Testamento que Deus ia falar com ele toda hora, era esse cara aqui. Deus ficou 13 anos depois de Ismael. E quando Deus veio, você agora é o seguinte: circuncisão, vai ter que remover a carne. Agora para andar comigo tem que remover a carne. Porque faltou visão, querido. Tem coisa atrasada na sua vida porque você não está vendo o que Deus quer te mostrar. Você está vendo só você, só o seu benefício. Limpa os seus olhos hoje, pelo amor do nome de Jesus. Pelo amor do nome de Jesus. Põe a mão nos seus olhos e fala assim: Senhor, limpa os meus olhos. Faz isso, por favor. Enquanto o irmão passa para a próxima lição, por favor. A terceira lição desse texto: saia da limitação da sua tenda. Tenda é um lugar confortável daquele tempo, irmãos. Principalmente quem era rico. Era muito confortável. E às vezes você cria na sua vida, no ambiente seu, de trabalho, de família, sabe, de fé e de tudo mais, você cria um ambiente confortável demais e você não consegue mais ver nada da parte de Deus. E é preciso Deus então te tirar desse lugar, te remover desse lugar. Então aqui para Abraão, Deus dá uma demonstração da veracidade da sua promessa e da grandeza dela. Abraão queria um filho. Deus falou o seguinte: você quer um só? Eu vou te mostrar quantos eu quero te dar. Sai para fora. Se você der conta de contar, essa vai ser a quantidade de filho que eu vou te dar. Deus havia dado a promessa para ele que no capítulo 13, que a descendência dele seria como o pó da terra. Deus agora, de uma forma extraordinária também, demonstra essa veracidade, dizendo: agora é o seguinte, ó, sai para fora, vem cá, você precisa ver, você não viu ainda, não bastou dizer sobre a areia, os grãos de areia, eu vou te mostrar de novo. Olha para o céu, meu filho, é incontável. O que eu tenho para você é muito maior do que você possa imaginar. Isso significa que a tenda estava limitando ele. Dentro da tenda ele não podia ver o céu, dentro da tenda ele não podia contar. Deus precisava tirar ele, porque a tenda é esse ambiente que você criou de fé religiosa, que você disse que está bom. Sabe o que significa, irmãos? Que dentro do seu mundo você não pode ver além. Dentro do seu mundo egoísta, umbilical, você é muito limitado. Muito limitado. Porque Abraão teve que sair da sua tenda? Porque Deus queria amplificar a visão desse homem, ele precisava ver. Mas era necessário romper com esses limites. Dentro da tenda ele só conseguia ver o seu benefício, ou ser um beneficiário de uma terra e de um herdeiro. Esse é o perigo dos crentes, de viver para dentro, para a sua tenda, para o seu umbigo. Ser um crente umbilical, sem ter uma visão maior de Deus. Você dá o dízimo para quê, irmãos? Para você colher? E vai colher, porque é uma promessa extraordinária. Quem é fiel nos dízimos vai ser conhecido como o povo mais feliz dessa terra. Em vez de ficar preocupado com Malaquias 3, do 8 em diante, que fala de uma maldição, de ladrão, preocupe em ser fiel e ser o povo mais feliz dessa terra. Tem alguma coisa de errado de pensar nisso, irmão? Não, não tem nada de errado. Mas é muito além disso. Eu quero te fazer uma pergunta honesta. Eu cheguei num ponto com Deus agora é o seguinte: Deus falou comigo: Cláudio, ou você abre a boca, ou você fica sem. Quem tem coragem, nessa manhã aqui que está me ouvindo, de levantar a mão e dizer: Senhor, pode me dar riqueza para me poder comprar os prédios que o pastor Cláudio quer, as 2 casas que ele quer aqui no setor oeste, para ter o orfanato que ele quer ter, com o ambulatório, com tudo mais, com tudo. Se ele quiser montar a escola, pode me dar, Senhor, mas presta atenção, calma lá, eu não botei o ingrediente mais terrível não. Vai ser na condição que o pastor Diego disse esses dias aqui.
Se o pastor Cláudio precisa de 10 milhões, Deus vai te dar os 10. Você não vai dar 1 milhão disso, você vai dar os 10. Deus vai falar assim, ó, esses 10 não é seu, passa para o pastor Cláudio. Porque nós queremos dar assim, não é, pastor Diego? Eu lembro daquele dia, rapaz, eu fiquei rindo, minha cara, eu falei, Senhor, né, o senhor podia me dar um dinheiro, só o preço disso, né? Eu falei para o senhor esses dias atrás, se o senhor me der algo grande, se o senhor falar, é tudo da igreja, vai tudo para a conta da igreja na mesma hora. Não fico nem com dízimo para mim. Esse é o seu problema, sua visão é curta. Vou perguntar agora você não vai levantar a mão. Você vai falar com Deus agora. Quem está disposto a ser esse, que Deus pode confiar algo que não vai ser seu. Presta atenção, querido. Sabe qual é o maior problema dos crentes? Eles são represadores e não repassadores. São retentores do que Deus quer fazer e não repassam. Eu estou te perguntando, fala com Deus agora, só fala para Ele agora. Pode me dar que eu estou disposto a passar. Fala com Ele, faz esse compromisso, porque Deus falou comigo, eu estou levantando uma geração que vai cuidar. Irmãos, Deus está nos chamando para algumas coisas, irmãos. Esse discurso vai muito além do que você possa imaginar. Mas não vou fazer sem dinheiro, não. Esse painel de LED não foi feito sem dinheiro, não. Teve muito suor e lágrima de irmãos aqui. O que nós estamos querendo fazer é muito além. Eu só quero saber se você vai ser um repassador fiel, ou se você vai reter e vai fazer igual o pastor Diego falou no exemplo aqui, que ele deu do irmão. O irmão falou, não, aí não, né, pastor? Acho que era 2 milhões que você usou, né? Para comprar o prédio, foi isso mesmo. Você é o beneficiário? Você é o beneficiário? É só você que é o beneficiário? O que Deus tem para a sua vida é só para você? Você acha que Deus está aqui só para suprir suas ausências? Deus está governando o trono dele só para suprir as suas ausências? Querido, o reino dele é muito maior que as suas ausências. Ele faz da sua vida por causa do reino dele. E esse é o seu perigo e o meu perigo, de nunca ter uma visão de Deus para além de tudo isso. Tudo que Deus faz, tudo, irmãos, visa o reino dele. Você pode desfrutar? Claro que pode, irmãos. Deus nunca proibiu o servo dele de desfrutar. Nunca. E quanto mais os servos entenderam do repasse, entenderam, irmãos, se você estudar um pouquinho, 1 Crônicas ou 2, pastor Marcos, me ajuda a lembrar, acho que é 1 Crônicas, a oferta de Davi. 1 Crônicas 29 em diante. Irmãos, se você olhar o texto lá, ele deu tudo que tinha. Tudo que tinha. Os filhos já tinham o suficiente, ele falou, vou dar tudo. Tudo para Deus. Por isso que tinha mais. Aquele filho, irmãos, aquele filho ia alegrar o coração de Abraão e Sara? Sim ou não? Você consegue imaginar? 125 anos o homem, 99 a mulher. Você consegue imaginar? Ia alegrar a tenda? Mas esse era o propósito, irmãos? Só alegrar a tenda? O propósito era uma nação sacerdotal que inclui eu e você. Sai da mesquinhez de ter a bênção só para você. Não se esquive do que Deus tem para fazer por meio da sua vida. Assuma o seu lugar, assuma o seu papel dentro do reino de Deus. Você vai ver o que Ele vai fazer. Eu estou te dizendo, você vai desfrutar muito mais. O desfrute vai ser muito maior. Por favor, pare de pensar. Pare, pelo amor de Deus, não pensa, não mexe em nada. Me escuta agora. Você cogitou fazer um jejum nesse início de ano para perceber o que Deus tem para você se alinhar com Deus? Talvez você está um pouquinho desalinhado. Você já parou para pensar nisso? Você parou para cogitar de fazer um jejum para isso? Eu preciso ouvir Deus, eu preciso perceber as intenções de Deus para esse tempo da minha vida. Você cogitou tirar um dia, seja lá o que for da semana, um dia, só para ficar por conta, seja na sua casa, seja num lugar que você puder ir, se isolar, um dia, só assim, eu preciso ouvir Deus. Sabe das coisas que eu mais tenho saudade no tempo antigo nosso de Hebron? Quando nós, todo semestre, né, pastor Marcos, nós ficávamos 3 dias no acampamento só na água. E nós ficávamos ali.
jejuando, orando, meditando nas Escrituras. Deus sempre falava coisas poderosas para nós. Hoje, depois da pandemia, nós tivemos que nos esparramar e cada um está fazendo isso no seu particular. Mas em algum momento nós vamos trazer de volta essas práticas, porque é importante demais. O que é mais importante para você, querido? São as suas determinações, as suas definições, ou o que Deus tem para você? Porque se é o que Deus tem para você, você precisa então cogitar, fazer um jejum todo começo de ano, a separar um dia todo começo de ano para ouvir o Senhor. Falar: Senhor, o que o Senhor quer de mim esse ano? Porque nós tínhamos 365 dias de oportunidades. Não temos isso tudo mais. Hoje já é dia 8 de fevereiro. Já passaram 39 dias desde que o ano virou. São perguntas honestas, irmãos, de alguém que deseja ir além. Desejar ir além não é uma coisa mágica. Ah, eu quero ir além. Leva-me além. Nada disso, irmãos. É pragmático. Então não adiantava apenas Abraão sair de Ur, dos caldeus. Ele precisava ver todo o plano de Deus. A promessa não era um filho apenas, um herdeiro apenas, mas uma descendência para Deus. Quantos estão presos como Abraão, só na primeira parte da promessa? O filho, a bênção. Em Isaac, que coisa linda, irmãos. Deus tinha um incrível e gigantesco plano, e Abraão não percebeu. Na sua promessa, na sua bênção, Deus tem um plano incrível e gigantesco. Porque no meu casamento, uma coisa tão simples que passa, na verdade, que passa escondido da maioria, Deus tem levado aonde eu tenho ido com a minha mulher e falado. Tem sido um canal de bênção muito grande para muitos casais. Eu não percebia naquela época, mas hoje eu percebo. O que você está vendo além da promessa da sua vida? O que você está enxergando? Vem para fora. Hoje é dia de vir para fora. Vem para fora. Sai dessa tenda que você criou, esse mundo que você criou, sabe, esse ambiente que você criou de religiosidade, de vida cristã. Sai para fora, querido. Sai dessa visão restrita sua, que não é de Deus. Sai disso. Irmãos, nós estamos falando que Jesus está vindo, não é pastor Diego? Pastor Diego, se tem alguém que se emociona, é ele e a Maria Cunha quando fala Maranata. O pastor Diego quase chora, ele dá uns gritos assim. Eu acho tão bonito isso. A gente está falando isso, tá, pastor Diego? Mas estão vivendo fora, desalinhado com Deus, vivendo, sabe? Vivendo por carências, né? Ausência só para suprir. Tem algo muito maior. Eu estou te chamando hoje para mergulhar em algo que faça sentido até a eternidade, irmãos. Talvez você está querendo fazer sentido só os seus 80 ou 90 anos de idade. Eu estou te chamando para fazer algo, para você mergulhar em algo que faz sentido até a eternidade, que toca até lá. Uma das coisas mais brilhantes da Bíblia, que podia ter passado também assim, despercebido. Aquela mulher do vaso de alabastro, não é verdade? Jesus disse o quê? Não. Ela não fez nada pequeno, não. Aonde for pregado o evangelho, este evangelho, vai ser contado a respeito dela. Quantas bilhões de pessoas já leram na Bíblia essa passagem? Tem coisas que você faz aqui, querido, que a eternidade não vai esquecer. Última lição para a gente finalizar. Mateus está aí, o violão? O violão está aqui, né? Mateus do violão está aí? Está aqui? Você está aqui. Achei que você estava lá. Eles apagam a luz lá, irmãos. Agora não sei se você está me vendo. Não sei se você está conversando. Vocês não conversam aí, não. Fica ligado comigo. Mas eu entendo, é importante vocês ficarem focados. Quarta e última lição. A extensão da sua vida é Deus, querido. Onde você acha que vai chegar a sua vida? Nos seus sonhos realizados? Nos seus desejos cumpridos? Que é muito pequeno a sua vida.
Você reduziu sua vida para insignificantes 80 ou 90 anos. A extensão da sua visão, que é Deus, ou seja, a extensão da sua vida, está completamente em Deus. Talvez você não saiba disso, mas a primeira vez que menciona na Bíblia o verbo crer foi aqui. Aqui é a primeira vez que alguém creu. E por causa disso, dessa fé, crer em Deus, o texto é claro, Deus então imputa. Imputar é computar, acreditar. Deus imputa a fé de Abraão em Deus e nessa promessa. No Deus que existe e no Deus que recompensa, porque ele acredita nisso, Deus fala: agora você é justo. Abraão foi salvo por causa disso, nós somos salvos por causa disso, porque aqui nasceu, aqui é o broto daquilo que Paulo, de forma tão brilhante, em Romanos 4, Romanos 5, elucida de forma tão extraordinária: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi salvo por essa fé. Eu sou salvo por essa fé. Ele creu em Deus, eu preciso crer em Deus. Presta atenção, irmãos. O alvo maior da vida não é receber algo de Deus. O alvo maior da vida é crer em Deus. O alvo maior, mais pleno. Eu estou te chamando hoje pelo amor do nome de Jesus. Sai de uma vida de escassez. Sempre vai ter uma coisa faltando. E o diabo vai te convencer que vale a pena viver uma vida atrás de suprimento de escassez. Eu estou dizendo, vale a pena crer num Deus que é provisão para tudo na sua vida. Vale a pena levantar a mão e dizer: Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio na tua fidelidade. Essa semana eu cantei tanto um cântico antigo que a gente cantava. Ele vai repetindo isso até a gente entrar em adoração. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. E ele volta, e vai aumentando a escala, vai aumentando o tom, aquilo vai tomando proporção até o seu coração explodir e reconhecer que todas as suas carências, as suas ausências, as suas faltas tem um lugar para ser suprido, tem um lugar que emana do trono de Deus suprimento para a sua vida. Isso não chegou, querido, espera em Deus, confia nele e tudo mais ele o fará. Minha esposa ontem me testemunhando da beleza que foi o que minha filha falou aqui sobre o Salmo 119. Minha filha é uma estudiosa, exímia estudiosa das Escrituras. E a Sueli falando: Cláudia, eu lembrei da minha Bíblia que na minha conversão a Sueli declarou cada um daqueles versículos da minha vida. E ela falando, vendo a Natália falar aquilo, a nossa filha, eu lembrando de cada detalhe e experiência que eu tive com esse salmo. Porque ela ia e vinha naquele salmo e proclamava e profetizava na minha vida: ele vai amar as Escrituras, ele vai amar os mandamentos do Senhor. A oração da minha conversão, que não foi salva o amor da minha vida, não. Ela disse: Senhor, o Senhor não precisa trazer o Cláudio para mim, mas salva ele, não quero ver o pai dos meus filhos no inferno. Naquele dia ela me entregou na mão de Deus. Ela não estava querendo só a ausência do marido mais. Ela só queria que aquele homem que ela ama tanto não fosse para o inferno. Não precisava voltar para ela. Naquele dia ela saiu da posição de ausência, mas de benfeitora, de alguém que quer só ver o bem. O que você quer, querido? O que você está buscando? Só receber? Não. Oséias disse que nós devemos conhecer. É possível colocar esse versículo na NVT, por favor? Tão lindo esse versículo da NVT. Oséias 6:3.
como precisamos conhecer o Senhor. Irmãos, aqui está falando de necessidade. Há uma profunda necessidade. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. Há uma certeza, Ele vai responder. Eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso conhecer mais a Deus. Para de fugir de Deus. Para de dizer que você não tem tempo, querido. Se você não tem tempo para gastar com Ele, eu vou te dizer, você está no pior ambiente que existe. Você pode ficar em pé, por favor? Presta atenção. Presta atenção. Eu quero concluir dizendo só uma coisa aqui. Você só pode ver o que Deus tem para você se você tiver olhos para perceber a grandeza do que é uma promessa de Deus. Você entendeu o que eu disse? Qual é a grandeza da promessa de Deus na sua vida, querido? Se for só a sua escassez ou só o seu benefício, você não entendeu nada do que eu falei, escuta de novo mais tarde no YouTube a pregação. Ora primeiro para poder ter olhos para ver. Você precisa perceber a grandeza da promessa que está sobre a sua vida, porque não diz respeito a você só, é muito maior. Ela nunca é para você só. O fim sempre vai ser a glória de Deus, numa medida que você nunca imaginou. Você pode pegar na mão da pessoa que está ao seu lado